Olá pessoal, boa noite, já estamos online, o pessoal está entrando, boa noite, sejam bem-vindos aí à nossa continuidade, né, do ciclo de palestras aqui no curso de Psicologia da Uniderp. Vamos aguardar aí o nosso convidado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje o tema promete bastante, hein, gente? Análise do comportamento com um convidado mais do que especial. Olá, Gislene, nossa coordenadora, professora Fernanda, que ajudou a organizar. Boa noite, Fê. Tudo bem? O áudio tá ok? Tá todo mundo me ouvindo bem? E que bom. Já vamos chamar aqui o nosso convidado. Olá, meu querido doutor Carlos, boa noite. Boa noite, João. Como vai? Tudo bem, tá me ouvindo bem, Carlos? Perfeitamente, você? Que bom, que bom. Vou chamá-lo de Guto, Ok, ótimo. como me pediu. Gente, muito boa noite, sejam bem-vindos aí a mais um dia do nosso ciclo de palestras aqui do curso de Psicologia da Uniderp. Professor Dr. Carlos, do Centro Universitário de Brasília, nos dá a honra da presença dele aqui. Eu tive a grande oportunidade de ver o Guto falar sobre esse tema de psicoterapia comportamental pragmática quando ele veio a Campo Grande. E agora a gente, com muito carinho, traz novamente esse tema para que os nossos alunos e também outros profissionais e convidados que aqui vão estar com a gente essa noite tenham a oportunidade de ver o Dr. Carlos, né, o Guto, falar um pouquinho sobre esse modelo de atuação dentro da análise do comportamento, né? Então, Guto, muito obrigado por aceitar o convite, é uma honra tê-lo conosco aqui. Muito obrigado, Diogo, pelo convite. Muito obrigado a Fernanda. Com muita satisfação poder falar um pouco de psicologia nesse momento em que a gente está meio que preso em casa, então a gente tem que dar um jeitinho de divulgar o conhecimento. Queria também parabenizar pela iniciativa da Uniderp e de vocês, né, por estarem propiciando esse momento de aprendizado para os alunos, para os estudantes e psicólogos que têm interesse. Então, estou muito feliz de estar aqui. Boa noite, todo mundo. Que bom. Nós estamos ainda mais felizes. Que bom. Então, ainda mais fui convidado para falar de um tema que eu gosto muito, que é um pouco da minha filha, né? Que é um modelo de psicoterapia, que é a psicoterapia comportamental pragmática, que eu já venho trabalhando com esse modelo há vários anos, e eu formalizei em 2010, e ele está aniversariando aí no congresso da BPMC, esse lançamento da PCP, que é a Psicoterapia Comportamental Pragmática. Ele vai fazer 10 anos, né? Então, olha só. Então, eu não sei se você vai me entrevistando ou eu vou falando. O que você pensou, Diogo? Eu tenho algumas perguntas aqui que a gente separou, Guto, mas vamos fazer de uma forma bem tranquila, vamos bater um papo, que eu acho que tem muito aluno acompanhando a gente, muitos deles não sabem o que é essa temática, então acho que seria bacana você começar definindo para a gente o que é a psicoterapia comportamental pragmática, né, a PCP, e nos dizendo aí qual que é o diferencial dela, né, essa construção que você teve, né, quais são os pontos assim que diferenciam ela das demais que a gente já tem na análise do comportamento. A psicoterapia comportamental pragmática, ela é um modelo de terapia de orientação analítico-comportamental, como existem vários por aí, né? Nós temos a FAP, a ACT, a DBT, ativação comportamental. Nós temos, aqui no Brasil, nós temos a terapia por continência de reforçamento, nós temos a terapia MOLAI, do autoconhecimento, e a PCP é um dos modelos, né? Ao contrário da FAP nem tanto, mas da DBT, dos modelos de terceira onda, que são mais baseados, e a ACT, que são mais baseados no behaviorismo contextual,
Aham. A PCP, ela é baseada no behaviorismo radical, né? Na filosofia do Skinner, na sua visão de homem, na sua visão de determinação do comportamento, a sua oposição ao mentalismo, a oposição à autodeterminação da conduta, a questão do livre-arbítrio, né? Uhum. Ela tem um determinismo selecionista, então ela é fundamentada, então ela não está em onda nenhuma, por assim dizer, né? Então ela está fundamentada no behaviorismo radical, ela é compatível com aqueles movimentos de psicoterapia operante, que quando os Sim. terapeutas, quando os analistas do comportamento na década de 70, na década de 80, eles saíram dos laboratórios e foram começar os tratamentos ambulatoriais, né? Autores como Podemos Goldeimer, como falar Fester. assim, num resgate ao básico do behaviorismo radical com uma adaptação para um contexto clínico? Na verdade, assim, isso foi feito na década de 80. Eu acho que não, nem se trata de um resgate, mas sim do que sempre foi, né? Sim. Uhum. E dando uma ênfase à relação terapêutica, que já foi reconhecida a sua importância pelo Fester nas décadas de 70, mas Uhum. ganhou muito destaque com os trabalhos do Kohlenberg Tsai, da FAP, e uma ênfase muito grande ao comportamento verbal, que é muito da minha formação como analista do comportamento. Meu mestrado, meu doutorado foram sobre essa temática de relações de equivalência. Então, mas o que acontecia nesses modelos até então, também fundamentados no behaviorismo radical, também utilizando os princípios da análise do comportamento? Era observado por mim que o terapeuta ele tinha uma postura muito pedagógica, uma postura professoral. Uhum. Então, e a terapia ela era muito uma relação muito rígida, muito estruturada. Então, tinha uma anamnese, uma coleta de dados. Com base nessa coleta de dados, era feita uma análise funcional. Essa análise funcional passava por algumas testagens com o cliente. E Sim. aí devolvia-se essa análise funcional para o cliente, para ver se ele concordava, se fazia sentido para ele. E discutia-se abertamente com esse cliente um plano de tratamento. Certo. Depois, é muito recorrente também ser dada uma aula de análise do comportamento, de princípios básicos, assim, para o cara entender mais ou menos a lógica comportamental. E eram aplicados os procedimentos também, de uma certa maneira, mesmo que respeitando a análise funcional, mas de uma maneira um tanto estruturada. E Uhum. procedimentos que hoje eu utilizo a terminologia, eu os denomino ostensivos, em que o terapeuta ele instruía o que o cliente deveria fazer para mudar suas relações com o mundo, mudar suas relações com o ambiente. Então, olha, você está fazendo isso, você faz isso por causa dessas consequências, por causa dessas variáveis, desses aspectos do ambiente, você aprendeu a ser assim, e tais aspectos do ambiente mantêm o seu comportamento. Isso te faz sofrer, te faz mal por A, B, C, D, F. Então, para mudar, você vai ter que fazer isso, aquilo, outro. E ia consequenciando, principalmente relatos de mudanças. Então você Certo. passou a fazer isso, você deixou de fazer aquilo, e parabéns, muito bem, talvez não tanto parabéns, mas vejo que você está engajado, ou isso é uma evolução, vejo que você está lutando por você mesmo. E era um procedimento pedagógico, como se a gente estivesse treinando, ensinando um conteúdo. E esses conhecimentos pedagógicos, né, eles acabam interferindo mais no comportamento verbal, principalmente na presença do professor, do que no comportamento que ocorre fora da presença, ou seja, do professor, no caso, terapeuta. Então, quando eu comecei a atender, no início, no final dos anos 90, início dos anos 2000, eu fiz o que me foi ensinado, e eu fui aplicando esse modelo. E aí eu chegava a conclusões muito, muito decepcionantes, porque por mais que as minhas análises fossem boas e os meus clientes eles dissessem concordar com as minhas análises, eu observava que isso raramente era acompanhado por algum relato de mudança fora do consultório. Né? Ele simplesmente dizia que, poxa, nunca pensei nisso, faz sentido, poxa, vou tentar fazer, e não fazia nada. Né? E o que era muito recorrente também, eu fazia uma análise que eu achava, ficava todo orgulhoso da minha análise. Passavam 3 meses, aí o cliente concordava comigo, repetia para mim a análise que eu tinha falado para ele,
Aí passavam-se 3 meses, ele chegava com a mesma análise dizendo que ele tinha descoberto aquilo sozinho. Aí eu falo, poxa, então o que eu estou falando para esse cara, para essa pessoa, não está exercendo o menor controle sobre o comportamento dela. Ou está exercendo algum controle sobre o comportamento dela enquanto ela está na minha presença, Sim. e não o controle sobre o comportamento dela quando ela está em outro contexto. E o comportamento do terapeuta está sob controle de estímulo discriminativo do relato do paciente. Sem dúvida. Ou do cliente, ou do terapeutizando, como você coloca, né, nos seus trabalhos científicos. Sim. Depois eu vou explicar por que eu mudei esse nome. Certo. Enfim, então eu comecei a pensar, olha, e ao mesmo tempo, principalmente quando a gente estuda as outras abordagens, sempre se diz, olha, terapia não é dar conselho. Terapia não é instruir. Terapia não é orientar. E eu falava, poxa, é mesmo, porque antes de entrar na psicologia eu já aconselhava meus amigos, eu já aconselhava, então não precisa de um curso de psicologia para fazer isso. A psicologia tem que ter outra ferramenta para possibilitar esse tipo de coisa. E eu não encontrava. E aí um belo dia eu comecei a me desafiar. Eu falei assim, olha, não, eu não vou mais dizer para o cara o que ele tem. Eu não vou mais devolver a análise para ele. Eu vou tentar fazer com que ele descubra isso ele sozinho. E aí eu pensei, mas como é que eu posso fazer isso? Ora, eu vou trabalhar como se fosse uma conversa, e numa conversa eu vou demonstrar interesse acerca do que ele está falando. E como é que a gente demonstra interesse para uma pessoa acerca do que ela está falando? Perguntando para ela. Então a minha ideia foi, não, eu vou perguntar para essa pessoa. Eu vou começar a perguntar. Perguntar e tentar com base nessas perguntas que ela própria consiga descrever de uma maneira acurada o próprio comportamento, em que ocasiões ele ocorre, quais são as consequências em curto e em longo prazo, e o que ele poderia fazer para mudar esse próprio comportamento. Porque, na realidade, não sou eu que vou mudar esse comportamento. Sim. Sim, para mim, o maior desafio da terapia, inclusive está saindo um capítulo meu esse ano na Comportamento em Foco sobre isso, o maior desafio da psicoterapia não é desenvolver autoconhecimento. Não é produzir autoconhecimento. É o comportamento mudar a partir desse autoconhecimento. É o cara lá fora se expor às contingências. Na verdade, a terapia, no fim das contas, ela funciona quando o terapeutizando, ele atua no ambiente dele. E aí, essa é a dificuldade maior. Então, a minha ideia, e aí eu pensei assim, olha, será que se ele for autor, se ele for um autor da análise, ele não vai se responsabilizar mais por ela? Pois é. Ele não vai se responsabilizar mais pela mudança, ele não vai se engajar. E eu lembrava, assim, né, um argumento que eu até colocava antes, eu lembrava naquelas discussões de trabalho de grupo da faculdade, e eu percebia que quando tinha... como é que nós vamos fazer o trabalho? Vamos fazer assim, vamos fazer assim, cada um dava uma ideia. Eu percebia que as pessoas tendiam a defender muito mais as próprias ideias do que as ideias dos colegas, ainda que as ideias dos colegas fossem melhores que as dele. Então, ora, se a pessoa se considerar autora da análise, é muito mais provável que ela defenda a sua análise. E o que consiste em defender a análise? Se comportar de acordo com ela. Então, eu comecei a fazer intervenções. Então, quais foram as diretrizes? Eu sou behaviorista radical. Então, eu vou me manter fiel à oposição ao mentalismo, à oposição ao autodeterminismo. Eu vou tratar como modelo selecionista, vou trabalhar com a questão operante, certo? Segundo, só vou usar princípio comportamental. Eu não preciso usar conceitos de outras abordagens, outras coisas. A partir do momento que eu me defino como agente do comportamento, eu não preciso recorrer a outros conceitos. Eu não acho justificável pegar uma técnica de cada abordagem, porque cada técnica está vinculada a uma postura epistemológica específica. Ela tem uma justificativa, ela vai funcionar muito bem para aquele psicanalista, ela vai funcionar muito bem para aquele... Mas se eu não conseguir justificar na minha própria epistemologia esse procedimento, para mim ele não faz sentido. E aí, o que nós fazemos? Então, vamos lá. Então,
eu tenho que ser behaviorista radical, tenho que ser analista do comportamento, e eu não posso emitir regras. Né? E aí vem a história. Porque regra, o que é regra? É descrição de contingência. Sim. Isso pode ser, olha, não ligue mais para o seu... bloqueie o seu ex porque ele não vai voltar mais para você. Insistir nessa relação só vai te gerar sofrimento. Isso é uma regra, uma descrição de contingência que tem, e ela é um mando. Você está dizendo para o cara, para a menina que ela tem que fazer. Mas esse é geralmente o tipo de regra que a gente mais pensa, mas ele não é o único. Interpretações também são regras. Então, se você falar para ela assim, olha, você ainda não bloqueou o seu ex, você ainda se encontra com o seu ex, porque você ainda tem uma esperança dele voltar para você, e é essa esperança que mantém o seu comportamento, e é tão importante que ele volte para você, que na sua cultura você foi ensinada que ter um namorado é muito importante, que você vai ter mais valor como mulher. Se você explicar, se você fizer essa interpretação para ela devolver a análise, isso é regra do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A única diferença é que você não falou para ela o que ela tinha que fazer. Tanto é que eu trabalho com 2 tipos de regras. Regras descritivas de contingências, ou que eu chamo de regras analíticas, e regras modificadoras do comportamento, que vão estar embutidas um mando ou um auto-mando, ou seja, eu tenho que fazer algo diferente do que eu sempre faço. Então, para ficar bem claro para quem está assistindo, na PCP, a não ser em último caso, nós não vamos emitir nenhuma dessas 2 regras. Então, a ideia é, behaviorista radical, analista do comportamento, não vou emitir regras. Outra coisa. Então, na pragmática, só para ajudar o pessoal que é mais novato na área do comportamento, da análise do comportamento, né, a gente pode, então, concluir que na psicoterapia comportamental pragmática ela é menos diretiva, né? Você não intervém diretamente no comportamento do teu terapeutizando, né? E você não emite regras. Você por meio do questionamento reflexivo, que eu acho que você já vai entrar logo em seguida, né, Guto? O terapeutizando, ele cria as próprias regras, né? Ele gera as autorregras, né? Exatamente. Exatamente. Você sintetizou bem. Né? Então, eu não posso emitir regras. E aí, então vamos falar logo do questionamento reflexivo. Só que, ora, bonitão, se você não vai emitir regras, então como é que tu vai fazer? Porque regras são importantes. Porque você não está com o cara, você não está com o seu terapeutizando o resto do tempo. Você vai ter, geralmente, 50 minutos do tempo daquela pessoa com você por semana. O resto do tempo, as contingências estão todas operando. Então, quem vai operar sobre aquelas contingências é o próprio terapeutizando. Fora o fato de que muitas regras estão intimamente relacionadas aos comportamentos-alvo que precisariam ser enfraquecidos. Então, eles estão seguindo regras que não descrevem de maneira acurada as contingências. Eles estão fazendo aquilo que a mãe ensinou, que a sociedade ensinou. Então, por exemplo, aqui em Brasília, nós temos muito aquela história do concurso público. Então, o cara pode estar tentando passar no concurso público, porque ele acha que aqui disseram para ele que essa é a solução financeira para ele, e talvez não se aplique ao caso dele essa regra. Ele está seguindo uma regra inacurada. Né? Então, mudar regras, ou que ele desenvolva regras, ou que o autoconhecimento é emissão de autorregras, no fim das contas. Então, isso tem que acontecer. Mas eu não posso dizer para ele, opa, e agora, José? Aí que entra o questionamento reflexivo. Porque quando eu comecei a revista radical, ajuda o comportamento, não posso emitir regras e vou fazer perguntas, nasceu o questionamento reflexivo. E, quinto elemento, as perguntas não podem ser fechadas. Porque se as perguntas fossem fechadas do tipo sim e não, elas serão tão indutivas quanto a emissão de regra por si só. Então, o questionamento reflexivo nada mais é do que um procedimento, um conjunto de perguntas abertas, encadeadas, em que cada pergunta tem que estar sob o controle do que o terapeutizando respondeu, porque as perguntas elas são fundamentais, porque elas vão funcionar como reforçamento de comportamento de ouvinte. Se ele me fala de A, eu pergunto de B, ele não vai se sentir ouvido. Então a ideia é que você pergunte sempre acerca do que ele está falando, para que isso mantenha o comportamento verbal dele. Então no questionamento reflexivo, na realidade, a sessão inteira de PCP, que não é inteira de questionamento reflexivo, mas a sessão inteira, são perguntas abertas acerca do que ele está falando.
para prover o reforçamento de comportamento de ouvinte. Porque na PCP, outra característica, nós não vamos usar reforçamento arbitrário. Então a gente não vai falar assim, nossa, interessante o que você está falando. Nossa, que perspicaz esse teu raciocínio. Não, isso não existe na PCP. Né? Ah, que bom que você foi na festa. Não, isso não existe em PCP. Então se ele fala que foi numa festa, ele vai perguntar, me conta como é que foi essa festa. Quem estava lá? O que você bebeu? Que tipo de música tocou? Então nós vamos demonstrar o interesse por meio das perguntas. As perguntas vão ter uma função fundamental na PCP. Né, que a gente vai... Conforme as perguntas vão também sendo encadeadas, né, esse terapeutizando vai entrando em contato com reforçamentos naturais, né? Essa é a ideia. Que a gente sabe que, em termos experimentais, é muito mais eficiente, né, na construção de repertórios comportamentais do que os arbitrários, né? Sim, porque os arbitrários, uma hora tem que transitar para os naturais. É. Né? E se você já começa para os naturais, né? Então a ideia é quando e a gente, no dia que a gente começa a fazer perguntas, as perguntas vão favorecendo o controle discriminativo de certos aspectos do ambiente que não exerciam controle discriminativo, pelo menos sobre as respostas verbais deles. Então eles não atentavam a certos aspectos do ambiente. Então todo mundo que já atendeu algum poliqueixoso. Aquela pessoa que chega, se você deixar, ele vai passar os 50 minutos da sessão reclamando das coisas da vida. Está claro que os comportamentos verbais dele estão sob controle discriminativo apenas de tudo que deu errado durante a semana. Quando você começa a perguntar para eles de coisas que deram certo, de coisas que funcionaram, até de coisas neutras, você vai mudar a contingência verbal. E ele pode começar a descrever eventos reforçadores que ele entrou em contato, que o comportamento dele entrou em contato. Certo? Então, a gente vai utilizar a pergunta muito como reforço de comportamento de ouvinte e no procedimento de questionamento reflexivo. E elas são encadeadas e a ideia, eu não vou entrar em detalhes, mas é que as respostas às perguntas que ele faz seja uma estimulação suplementar para que ele consiga descrever a contingência. Porque se você perguntar para ele por que você faz isso, ele não vai saber. Ou ele vai dar uma resposta pronta, que a gente chama de um intraverbal. Sim. Né? Ou vai racionalizar, ou simplesmente não vai saber. Então, a gente vai fazer o questionamento reflexivo para que no final de todas aquelas perguntas, as respostas que ele tenha dado sirvam de pistas, de dicas para a descrição da contingência. E aí, eu vi vários ex-alunos meus aqui assistindo, e eles vão comprovar o que eu estou dizendo. A sensação que dá quando ele emite a autorregra para o próprio terapeuta é muito reforçadora. Ou seja, o seu comportamento de fazer perguntas vai ser reforçado quando ele formula a autorregra. Né? Então, e aí eu comecei a treinar os meus alunos a fazer isso. Os meus estagiários a fazer isso. E quanto mais eu olhava, eu ia para o congresso da BPMC, eu li estudos de caso, eu falava, meu irmão, ninguém faz isso que eu estou fazendo, cara. Sabe? Ou a gente lia muito FAP, nada contra, mas na FAP o terapeuta fala para o cliente dele, olha, você não está respondendo as minhas perguntas, você sempre chora quando eu falo do seu pai, eu acho que você chora quando você fala do seu pai porque você produz tal efeito em mim, e é o mesmo efeito que produz nas outras pessoas e tal. Então, é um modelo que o terapeuta, o foco é na relação terapêutica, mas ele vai explicar a contingência para o terapeutizando, ou para o cliente, no caso. Certo? Eu falei, não é, PCP não faz isso. Né? E eu ouvia a palestra de terapeutas famosos da BPMC dizendo coisas do tipo para os clientes. Olha, você não pode transar no primeiro encontro, senão o cara não vai mais querer sair com você. Meu Deus do céu. Isso... Quem sou eu para dizer isso para minha terapeutizanda? Deixa que ela conclua o que ela tem que fazer da vida dela, se é isso mesmo. Né? E será que o cara não procurar ela mais no dia seguinte é tão ruim assim? Enfim. E aí, quando eu percebi que os modelos eram bem distintos da PCP, eu falei, não. Eu vou descrever isso de uma maneira diferente. É um modelo diferente. E eu vou tentar divulgar esse meu conhecimento e aglutinar essa forma de fazer terapia de uma maneira mais sistemática. E aí, já vou te liberar para fazer a sua primeira pergunta, mas imagina. Só tem uma fala do Skinner que me chamou muita atenção. Que ele falava assim,
ensinar, ele está falando de ensino, hein? Nem de terapia. Ensinar não é você apresentar o conteúdo e esperar que ele repita o conteúdo para você. Ou ecoe ou intraverbalize o conteúdo para você. Ensinar é criar condições para que ele te diga sozinho o conteúdo. Isso marcou muito. Né? Me marcou muito. E foi fundamental para a psicoterapia comportamental pragmática. Bacana, bacana. 10 anos, então, de história de pesquisa, de estruturação dentro desse modelo que você mencionou, né, Guto? Sim. Inclusive, pessoal, vocês podem fazer perguntas aqui, tá? Eu tenho algumas perguntas que a gente separou da caixa de texto, mas vocês podem ficar à vontade de interagir com o nosso convidado, porque tem que aproveitar esse momento, né, gente? Tá. Mas aí eu vou deixar você mediar as perguntas, porque eu não consigo acompanhar. Tá bem, pode ser? Tá bem, pode ficar tranquilo, beleza. Pode ficar tranquilo. Várias perguntas que eu tinha separado aqui, Guto, você já deu uma comentada sobre isso, né? Eu tinha aqui qual a vantagem do questionamento reflexivo, né? Dentro desse teu modelo de PCP, eu acho que ficou bastante claro para quem escutou, né? Tem uma pergunta aqui bastante interessante, se você me permite fazer, ó. As contingências do dia a dia do paciente, às vezes, são diferentes daquela no contexto da terapia. Como fazer para os efeitos do consultório irem para a vida do cliente? Acho que você já meio que falou disso também, né? Quiser complementar, falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Então, o primeiro aspecto não basta só você... Uma coisa que a gente usa muito na PCP é o que a gente chama de reforçamento diferencial natural, em que a gente vai utilizar nossas próprias reações para modelar o comportamento do terapeutizando. Então, por exemplo, se te manda os disfarçados, né, eu vou dar até um exemplo daqui a pouco, tipo, falar assim, nossa, você poderia, nossa, tá quente aqui hoje, né? Olhando para o ar-condicionado. A gente não vai falar para ele algo do tipo, você percebeu que você me pediu para eu diminuir a temperatura de maneira indireta? E quando você faz isso, tem tais consequências, na PCP a gente não faz isso. Na PCP a gente vai reagir provendo a consequência natural. Então, a topografia da resposta foi de quê? Foi de tato. Então eu vou reagir como se fosse um tato. Realmente hoje aumentou um pouco a temperatura. Como é que você se sente quando você está com calor? Ou seja, se o reforçador específico realmente for muito importante de diminuir a temperatura, ele vai ter que emitir um mando direto. Então, aí fala, tá, mas tem como você ligar o ar? Claro, hoje não, vou lá e ligo. Então, aí tem um reforçamento diferencial. Outro exemplo comum, né, do terapeutizando, ele chora quando você pergunta de um assunto. Geralmente mantido por mudar de assunto. Então, novamente, eu não vou dizer para ele que ele chora para que eu mude de assunto. Não, ele chorou, eu continuo no assunto. Não tem problema nenhum. Vou continuar no assunto, tal. Mas, quando ele fala assim, poxa, eu não quero falar disso. Pô, claro, vamos falar de outra coisa. Então, a ideia, isso é respondendo a sua pergunta. Por quê? No dia a dia, eu concordo com você. As contingências não vão ser as mesmas do consultório. Então, você acha que no dia a dia, se ele emitir um mando disfarçado de tato, alguém vai dizer para ele que ele está emitindo um mando disfarçado de tato? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? Então, do tipo, tá chegando o dia dos namorados, tô com tanta vontade de comer fundi. Sabe, ninguém vai... Assim, dificilmente a pessoa vai reforçar esse comportamento. Então, a ideia é que a gente utilize contingências naturais para modelar esse comportamento. Dificilmente esse namorado ou marido fala assim, olha, eu presumo que você está dando uma indireta para irmos comer fundi. Se você quiser comer fundi comigo no futuro, por favor, peça. Ele não vai fazer isso. Isso não existe. E é interessante porque isso já acaba treinando também o repertório do teu terapeutizando, né? Tornando a comunicação dele, o engajamento social dele mais funcional, mais eficiente, né? Na verdade, mais eficiente, porque funcional todo comportamento né? Isso, com certeza. Isso é uma coisa que eu insisto na técnica. E só queria pegar um gancho na pergunta que ela falou, paciente. Paciente a gente não usa porque justamente para marcar posição contra o modelo médico. Daquele ser passivo, né? E que o terapeuta ele é o dotado do saber e que vai lá
curar a pessoa. Cliente eu não gosto porque passa muito a noção de mercantilista, de aquela pessoa que te paga, não sei o quê, aquela relação financeira. E eu gosto muito de terapeutizando, apesar de ser uma palavra muito longa, eu próprio tive um pouco de resistência a ela no começo, mas depois a gente acostuma. Porque tem o orientador de mestrado e tem o orientando. Quem escreve a dissertação? Orientando. É orientando. Né? Nós temos o supervisor ou supervisionando. Quem vai lá atender? O supervisionando. Então nós temos o terapeuta e o terapeutizando. Quem faz a terapia? O terapeutizando. É o protagonista, né? Ele é o protagonista. Essa é a ideia da PCP. Né? Que ele seja o protagonista. Porque uma coisa que a gente observa, isso os modelos humanistas já falaram muito pra gente, uma desresponsabilização pelas coisas que acontecem com a gente. Porque, de fato, quando a gente assume certos protagonismos, a gente vai entrar em contato com estímulos aversivos. Então, se eu tomo uma escolha ruim, eu vou entrar em contato com as consequências dessa minha escolha ruim. Então, eu posso me eximir de escolher responsabilizando o outro. Se o terapeuta ele decide por esse terapeutizando, ele está sendo conivente com esse padrão comportamental. Em outras palavras, o que ele está utilizando para intervir é justamente o que mantém aquele comportamento. Então, na PCP, a ideia é que o terapeutizando ele se responsabilize pelo processo terapêutico. Então, por isso que a gente não diz para ele o que ele tem que fazer. Ele vai ter que descobrir isso sozinho. É claro que a gente vai criar condições, vai tentar criar condições para que isso aconteça. E é muito engraçado, porque muita gente pensa assim, então vocês não fazem nada. Dá muito menos trabalho. Vocês deviam experimentar. Né? E eu já ia geralmente isso, Guto, que eu acho que é um tópico interessante para você explicar para a gente, porque quando fala em questionamento reflexivo, nessa série de perguntas em cadeia, dá essa impressão que você colocou mesmo, mas na verdade, por tudo que eu já estudei dos seus artigos, dos seus capítulos em livros, sobre o assunto, na verdade tem toda uma estrutura de hipótese, né? De análise funcional do comportamento verbal para que essas perguntas possam ser feitas, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Não, sem dúvida. Porque uma das habilidades que você tem que desenvolver para fazer o questionamento reflexivo é conseguir prever a próxima resposta. A resposta à sua próxima pergunta. Porque ela que vai te dar o gancho para você fazer o seguinte. Sim. E você tem que fazer uma pergunta que, ao mesmo tempo, dê aquela pista que vai ser necessária para que ele conclua sozinho. Então, isso dá muito mais trabalho que você emitir uma regra. Dá muito mais trabalho para você e para o terapeutizando. Com certeza. Porque emitir regra é muito mais fácil. Você simplesmente diz para ele o que ele tem que fazer, o que ele está fazendo, por que ele faz aquilo. É a mesma coisa. É muito engraçado quando os alunos saem da graduação, por exemplo, e vão para o mestrado, para um doutorado. Na graduação, geralmente, temos mais aulas expositivas, não sei o quê, o professor vomita aquele conteúdo todo, não sei o quê. Sim. No mestrado, doutorado, não, meu irmão, e aí, leram o texto? O que vocês pensaram? O que chamou atenção no texto? Não lembro. Então, galera, fui. No mestrado é assim que funciona, no doutorado é assim que funciona. Então, isso também tem muito a ver com a noção de independência funcional. Na PCP, o terapeutizando, ele é o falante. E o terapeuta, ele é mais o ouvinte. Porque quando o terapeuta ele é falante, o terapeutizando ele vai se comportar como ouvinte. E o que não quer dizer é que ele consiga se comportar como falante, porque são repertórios funcionalmente independentes. Então, a ideia é que o terapeutizando ele seja o falante. Então, meus terapeutizandos, mesmo com ar-condicionado trincando, eles costumam sair suados do consultório. E eu também. Muito bacana isso, muito bacana. Tenho certeza que muitos que estão acompanhando a gente aqui, inclusive deixaram alguns comentários aqui, Guto, nem tinham ouvido falar da PCP. Então, a gente convida vocês a darem uma pesquisada no Google. É bem fácil de achar os trabalhos do professor Carlos, né, do Dr. Carlos. E teve uma pessoa que perguntou sobre cursos, Guto. Você está dando cursos da PCP? Olha, sempre me cobram isso, né? Eu, de vez em quando, em algum curso de especialização, eles colocam algum módulo de PCP. Então, esse ano mesmo, eu dei
um online em Toledo sobre PCP, um curso de 12 horas. Alguns anos atrás, no IBAC, eu dei um curso de extensão de 30 horas de PCP. Então foram vários encontros. Enfim, tá no planejamento, mas é muito difícil você conseguir fazer isso sendo terapeuta, sendo orientador de mestrado, sendo professor. Então, enfim, mas está nos planos, sim, criar pelo menos um curso de extensão, alguma coisa assim. Legal. Pós-pandemia ou durante a pandemia online, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que seria muito bacana, porque da minha experiência de quando você esteve em Campo Grande, a gente esteve lá foi uma tarde, e acreditem, pessoal, foi uma tarde que tira a gente do eixo, assim, a gente sai com a cabeça fervilhando de ideias, de vontade de querer entrar em contato, mais contato com o tema, e é pouco, né? Porque, basicamente, você está trabalhando com isso, né, Guto? E mesmo tendo 10 anos aí de trabalho, ainda podemos considerar assim a produção, até pelas características da produção científica nacional, ainda pequena, né? Para a gente poder né, degustar isso e processar toda essa informação. Então, acho que seria bem bacana, sim, a gente ter essa oportunidade. Inclusive, quem mora em Brasília ou tem interesse ou se mudar para Brasília, o nosso mestrado está com inscrições abertas e eu estou orientando um projeto de pesquisa em clínica com enfoque na PCP. Então, para quem tem interesse, fazer um mestrado, podendo pesquisar sobre isso, né, não só aprender, mas contribuir, ia ser realmente uma oportunidade interessante para quem puder e tiver interesse. Legal. Eu acho que uma outra pergunta que tem aqui, Guto, eu vou reformular ela aqui, eu vou tomar a liberdade de reformular ela, só porque ela está um pouco extensa, mas eu acho que é uma outra característica muito interessante da PCP, é a ênfase nas consequências sociais, né? O que você pode falar dessa parte para a gente? Nossa, obrigado por essa pergunta. Boa escada, adorei. Esse é um aspecto também marcante da PCP. O que eu acabei observando? Vários casos, inúmeros, incontáveis casos que eu já orientei e os que eu já atendi. Que o comportamento relacionado ao que a gente chama de sofrimento, cotidianamente, ele está em contingências conflitantes. O que são contingências conflitantes? Ele produz tanto consequências reforçadoras quanto consequências aversivas. E, em geral, consequências reforçadoras em curto prazo e consequências aversivas de maior magnitude em longo prazo. Tá? E, em geral, o conflito se dá porque o que eu chamo de consequências práticas, concretas, elas competem com contingências culturais, com reforçadores condicionais generalizados, como admiração, respeito, poder e status, ou pior, estímulos aversivos condicionais generalizados, como humilhação, rejeição, isolamento, ostracismo. E aí, a ideia na PCP é tentar reduzir o peso desse tipo de consequência social sobre o comportamento, os reforçadores condicionais generalizados. Então, eu gosto muito de dar esse exemplo. Temos uma mulher lá, dos seus 32 anos, super em forma, morando num bairro nobre de Brasília, super em forma, o cabelo de acordo com os padrões socialmente impostos pela sociedade, magra, malha, não sei o quê, filhos lindos, estudam em escolas legais, não sei o quê, marido bonitão, crossfiteiro, funcionário público, ganha bem, só que transa uma vez por mês e ela torce para que acabe rápido, não sente prazer nenhum com esse cara. A única coisa que eles fazem juntos é assistir seriado. Não tem papo em comum, não conversam, ela acha o papo dele chato, ele acha o papo dela chato. E ela tem a vida que todo mundo queria. Troca de carro 2 vezes por ano, vai para o exterior 1 vez por ano. Então, ela está num casamento em que ela vai entrar em contato com diversos reforçadores condicionados generalizados. Né? Que ela tem aparentemente aquela vida de margarina, de propaganda de margarina. Então, todo mundo queria ter a vida. Então, as amigas falam, nossa, seu marido é muito, não sei,
é muito isso, seu marido é muito aquilo, nossa, que apartamento maravilhoso, decorado pelo arquiteto, não sei das quantas, ai, seus filhos são lindos, só tiram 10 na escola, não sei o quê. E essa mulher tem um vazio terrível. Né? A vida dela é sem sentido, ela está numa depressão e ela não sabe por quê. E ela chega para você e te fala, poxa, eu tenho tudo que todo mundo sempre quis, mas eu não tenho vontade de levantar da cama. Né? Em outras palavras, os comportamentos dela não estão produzindo consequências práticas. E eu gosto muito de perguntar sobre consequências práticas, do tipo assim, o que você acha do cheiro do seu marido? O que você acha do beijo dele? O que você acha da textura da pele dele? Eu gosto muito desse exemplo. É muito comum de entender casos assim, de mulheres perto dos 30 anos ou acima dos 30 anos que estão loucas para arrumar um namorado, porque é culturalmente imposto para elas, infelizmente, que elas só terão valor como mulher se conseguirem isso. E aí, essa menina sai com um cara novo. E aí, eu vou perguntar para ele, como é que foi? Aí ela, dessa vez foi especial. Mesmo, o que aconteceu? Não, porque ele me fez um monte de elogio. Ele falou que agora ele está querendo uma coisa séria. Ele falou que a gente vai se ver. Ele já pensou em passar um final de semana comigo em Pirinópolis. Ele abriu a porta do carro para mim. Ele se ofereceu para pagar a conta. Adivinha o que eu vou perguntar para ela? Mas o que você achou do papo dele? O que você achou da comida que vocês comeram, da bebida que vocês tomaram? Se ela disser que eles ficaram, o que você achou do beijo dele? Guto, tem uma coisa muito interessante nessa sua fala que, principalmente lendo os seus trabalhos, eu também me dei conta, percebi que passa despercebido mesmo, né? É o que Skinner já falava, a ênfase é no comportamento, não é no sujeito. Né? É essa a ideia. Então, a PCP, ela dá ênfase justamente nisso, né? É no comportamento. E a gente, culturalmente, analisa, traz pra gente, né? Classifica, né? Sim. Cria modelos ideais, né? Cria expectativas. Exatamente. Né? E tudo isso traz toda uma angústia, um sofrimento ali dentro do setting terapêutico, né? E às vezes a dificuldade está aí, né? De entender que é comportamento a comportamento, né? Sim. E ela avalia a qualidade do encontro dela pela resposta que o outro deu. Ou seja, ela gostou do encontro se ela teve indícios de que a outra pessoa gostou. Ao invés de focar nela própria ter gostado. Ou seja, o comportamento dela está sob o controle do outro, sobre os reforçadores condicionados generalizados. Sim. Então a PCP ela vai fazer um trabalho muito difícil de justamente tentar enfraquecer o controle desse tipo de consequência sobre o comportamento. Né, eu queria ter um texto que vale muito a pena ser lido, ele foi traduzido pelo pessoal do ITCR, que é O que há de errado no mundo... Eu nunca lembro o nome dele direitinho, mas o que há de errado na sociedade contemporânea é alguma coisa assim. E aí o Skinner fala uma coisa que eu acho fantástica. Ele vai dizer assim, por que nós não devemos reforçar a pessoa e sim o seu comportamento? Porque quando a gente reforça a pessoa e não o comportamento, a gente gera a ficção da autoestima. Porque se a gente reforça a pessoa, tipo assim, o menino foi bem na escola, a gente fala, você é inteligente. Ao invés de falar, poxa, você fez uma boa prova. Olha que bonita essa sua resposta. Então, a gente cria, então eu sou inteligente. A gente está ensinando a pessoa a se descrever como inteligente. Exato. Né? Então, acaba virando um atributo dela. E ela tem que manter essa porcaria desse rótulo. Tenta consegue imaginar quanto sacrifício essa pessoa tem que fazer ao longo da sua vida para manter o rótulo de inteligente. Né? Pior, e muitas vezes é a queixa que chega para você, né? Sim. Justamente. Mas é engraçado porque o que chega é o sofrimento. Mas ela não percebe, raramente percebe, que ela sofre porque ela tenta ser inteligente. Ela sofre porque ela está cansada, ela sofre porque ela está com problema no trabalho, que ela está sobrecarregada, porque ninguém a ajuda.
ou deve ter uma insônia, um toque, uma depressão, grita socorro de algum jeito. Mas no fim das contas, o problema está no inteligente. Nesse rótulo que ela recebeu. O pior é quando é estímulo aversivo. É muito pior. Então, quando fala assim, você é incompetente, você é um perdedor, você é um fracassado. Então, olha o peso que isso vai ter. O controle que isso vai ter no comportamento. Porque a pessoa fracassou, mas ela não é uma fracassada. Simplesmente aquele comportamento não atingiu o requisito da contingência. Mas quando você fala que a pessoa ela é ruim, ela não joga nada, ela é pereba, né? Eu via muito na escola, infelizmente, quando eu ia tentar jogar bola. Também era péssimo, viu? O efeito que isso... Acho que foi por isso que eu quis ser psicólogo. O efeito que isso produziu no comportamento dela. E aí a gente tem que quebrar. A ACT fala disso muito bem, quando a pessoa faz uma fusão psicológica entre o rótulo ao comportamento dela como um atributo que ela tem acerca dela mesma. E aí isso cria uma fantasia de que as pessoas têm um valor pessoal. Precisam sempre lutar para manter esse valor pessoal lá em cima. Só que esse valor pessoal depende da resposta do outro, da qual nós temos um controle muito limitado. E a frustração é inevitável nesse caso. Justamente. Pessoal, a gente não vai ter tempo, infelizmente, né, pelo limite do Instagram aí de 1 hora de live. Então, acho que eu vou fazer uma última pergunta aqui do Pedroso Reginaldo, tá, Guto? Eu acho que tem Fala, Pedroso. Fala, Reginaldo. Grande abraço. Quando o cliente tem baixa sensibilidade a se auto-observar e não consegue descrever os eventos privados, qual caminho seguir? Primeiro, qual que é o caminho a não seguir? Como é que a gente ensina um cara a nadar botando boia nele? Né? Ou o Reginaldo adora pescar. Como é que a gente ensina um cara a pescar pescando por ele? Né? Então, a primeira coisa a não se fazer é não dizer para ele o que ele está sentindo. Então, nós vamos perguntar. E aí, tem uma estratégia que eu uso muito, que é usar a terceira pessoa. Porque muitas vezes a dificuldade em emitir tatos descrevendo as próprias emoções não é só porque ele não tem um repertório descritivo acurado. E sim porque é aversivo enxergar em si certas emoções. Como ter raiva da mãe, ter preguiça, admitir preguiça, admitir covardia, crueldade é muito difícil. Então, uma estratégia que a gente utiliza muito na PCP é descrever uma situação similar à que o terapeutizando está vivendo em terceira pessoa. E a gente pergunta, o que essa pessoa está sentindo? E aí, nesse caso, logo, que conclusão que a gente chega? E aí ele vai ter condições de conseguir descrever o que ele está sentindo, né, utilizando o recurso da terceira pessoa. E agora é óbvio, né? A audiência não punitiva, ela isso é um elemento que eu não falei, é básico, mas assim, Diogo, o que me choca muito é quando você lê as descrições os relatos de caso, a gente pune demais. Gente, eu falo terapeuta antes do comportamento. É assustador, mas assim, eu orientei uma monografia alguns anos atrás, da Juliana Falcão, e ela analisou um monte de relatos de diálogos de relatos de casos publicados na literatura sobre o comportamento, cognição e comportamento em foco. Cara, em todo diálogo, pelo menos em todo diálogo, cada um deles pelo menos tinha uma vez uma punição. Pelo menos do ponto de vista topográfico, né? Não dá pra gente saber porque não faz análise. Mas enfim, pelo menos em termos estruturais, nós tínhamos uma punição ali. Então, terapeutas comportamentais, de orientação analítica comportamental, emitem regras e punem um bocado. E reforçam arbitrariamente. Tá? Então, mas a PCP, o que a gente se empenha ao máximo é retirar o controle aversivo. Né? Retirar a punição. Potencializar o reforçamento natural, né? E assumir uma audiência não punitiva, né? Exatamente. Então, isso facilita muito que ele consiga discriminar as próprias emoções. Porque se ele fala em outros contextos que ele tem raiva
da mãe, raiva do pai, nossa, que absurdo. Né? Ou que não gosta de criança, como não gosta de criança? Né? Enfim, e aí a gente escutando com naturalidade, como se... Uma metáfora que eu sempre uso para os meus estagiários. Escute essas coisas como se ele estivesse te contando que ele foi comprar batata na feira. Então, tem horas que eu sinto tanta raiva do meu marido que eu tenho vontade de enfiar uma faca no externo dele. Uhum. Que momentos são esses? Justamente para... exatamente. Né? Porque, e aí vai ficar muito mais fácil a pessoa descrever as próprias emoções. Muito bacana, muito bacana. Pois é, pessoal, eu sei que vocês estão querendo mais, a gente também fica muito feliz de ter o Guto aqui. A gente vai ter que, viu, Fernando, você está aí, ó, a gente vai ter que arrumar mais alguma coisa para convidar o Guto aqui, porque o pessoal quer interagir mais, quer perguntar mais, mas infelizmente eu tenho que controlar o tempo aqui. A gente tem 9 minutos, tá, Guto? E aí o Instagram corta. Eu sei como é que é. Corta total. Então, implacável. É implacável. Tem muito mais coisa, tá, gente? A PCP é muito complexa. A gente convida vocês aí a estudarem. Eu vou continuar estudando. O Dr. Carlos é uma pessoa fantástica, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo aqui em Campo Grande pessoalmente. Agora ele nos dá a honra de estar presente aqui conosco. E, Guto, em nome da Uniderp, do curso de Psicologia, do nosso laboratório Lacomp, a gente agradece demais a sua presença. Muito obrigado por abrilhantar essa noite, trazer todo esse conhecimento para a gente. E deixa um recado aí para o pessoal que te acompanha, para os nossos alunos. É bom ver um analista do comportamento trabalhando e fazendo um monte de produções para a gente poder avançar ainda mais dentro da linha do behaviorismo. Ok. Queria agradecer mais uma vez o convite, né, do Diogo e da Fernanda. Parabenizar vocês terem um laboratório que trabalha com análise do comportamento. Isso é muito importante, a divulgação da análise do comportamento e atrair estudantes para trabalhar com esse modelo tão lindo de psicologia. Então, vocês estão de parabéns. Queria mandar um abraço para todo mundo aí, um monte de ex-aluno meu. Agradecer, vocês são muito generosos nos elogios, muito obrigado. Fico muito feliz. Eu tenho muito orgulho de todo mundo que passou pela minha mão, enfim, meus estagiários, meus alunos, e é muito bom conhecer gente nova também. Que bom que muitos de vocês gostaram. Eu vou dizer o meu e-mail, e aí vocês podem me mandar e-mail pedindo textos que eu terei prazer em enviar. A live vai ficar gravada, tá, Guto? Para o pessoal depois poder também assistir novamente. Beleza, ótimo. Então, medeiros.c.a@gmail.com. Então, vocês podem me mandar esse e-mail para mim e pedir textos que eu vou ter prazer em enviar. Já tem um materialzinho aí para vocês começarem a estudar a PCP. Eu tenho um canal no YouTube que é sobre comportamento verbal. Lá pelas tantas ele vai começar a ter conteúdo sobre a PCP, mas inicialmente ele é um canal destinado para uma introdução ao comportamento verbal. Que bom, que legal. Carlos Augusto de Medeiros, o meu canal. Então, quem tiver interesse, entra lá, assiste os vídeos, se inscreve, fica à vontade. E também queria aproveitar para divulgar o nosso mestrado, que está com inscrições abertas. Está no ICEUB. O Márcio, que é o autor comigo do Princípios Básicos de Análise do Comportamento, ele também está orientando lá pesquisas em análise do comportamento. Tá? Queria agradecer mais uma vez o convite. Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite, falando de um assunto que eu gosto tanto. Prazer te ver de novo, Diogo. Foi ótimo. Eu que fico feliz, tá? É um imenso prazer. Para os nossos alunos que tiverem interesse, tiverem alguma dificuldade, a gente pode passar todos os links aí que o Guto deixou, tá? Quem tiver interesse também no mestrado, a gente faz essa ponte, tá, Guto? E espero que tudo isso passe o quanto antes e a gente consiga presencialmente, né, ter novas oportunidades de falar sobre análise do comportamento. Muito obrigado mais uma vez, meu querido. Foi sensacional. De nada, foi um prazer. Boa noite, gente. Tchau, gente. Obrigada a presença de todos aí. Tudo de bom.